Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? E que vocês estejam se cuidando também. Hoje, nessa aula de História, nós vamos falar sobre a Era Vargas, tá? Sobre o governo provisório, constitucional de Vargas, tá? De Getúlio Vargas. Então, vamos começar. Gente, no mês passado, nós aprendemos sobre a Primeira República, tá? Nós estudamos muito sobre a Primeira República, tá? E logo depois, né, dessa Primeira República e tudo mais, houve o início de um novo período da história brasileira, que ficou chamado como Era Vargas, tá? Que é essa que nós vamos estudar hoje, tá? E aí, gente, nós vamos estudar sobre a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Primeiro nós vamos entender como que ele chegou a esse poder, tá bom? E aí a gente inicia falando, gente, sobre o café. O café, ele foi o principal produto, tá? Cultivado no Brasil desde 1830. Então isso fez com que ao longo dos anos, né, os cafeicultores conseguissem maior voz política, todos que trabalhavam com café acabavam tendo uma voz política muito maior, tá? E com tudo isso, né, somente a proclamação da República, mais especificamente a República Oligarquíaca, tá? Que conseguiram comandar a política brasileira, tá? Então, depois, com a proclamação da República, né, a República Oligarquia conseguiu, né, ter mais poder sobre a política brasileira, tá ok? E aí, né, depois desse cenário, né, veio a política dos governantes, o voto cabresco e coronelismo, foram um mecanismo utilizado para as oligarquias, né, como nós havíamos estudado na Primeira República. E aí, gente, se mantendo o poder, né, sobretudo, se mantendo no poder, né, e com isso veio a falta da justiça eleitoral e dos outros meios de controle de fraudes e corrupção do sistema eleitoral, tá? Aí, dessa forma, havia grupos que desejavam fazer parte da política, aí também estavam fora do grupo dominante, veio acontecendo tudo isso. E aí, gente, as oligarquias mineira e paulistas, né, que foram as principais do período republicano, discordaram de todo o sucesso que o Washington Luiz teve, tá? O presidente que declarou apoio ao Júlio Prestes, tá bom? E aí, né, que também era paulista, que aí, enquanto os mineiros defendiam a escolha de um membro, né, acabaram tendo uma disputa, e nessa disputa houve a rearticulação dos grupos, no qual os mineiros se aliaram às oligarquias, que foram menos poderosos, mas importantes, tá? Então, como o Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, assim, esse grupo lançou o nome de Getúlio Vargas, tá? Foi esses grupos, para a presidência. Então, assim, a disputa eleitoral foi feita entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, sendo vencida pelo primeiro, tá? E aí a gente pensa, se Getúlio Vargas perdeu as eleições, por que ele se tornou presidente, tá? Porque o Getúlio Vargas, ele perdeu, né, a eleição. Aí, gente, nós entramos em outro detalhe, né? O grupo derrotado nas eleições não queria aceitar a derrota, tá? E aí acusava o presidente eleito de fraude. Aí eles acusaram o presidente Júlio Prestes de fraude, tá? Como se ele tivesse feito alguma coisa de errado, tá? E aí, com o fato, né, determinante foi o assassinato do candidato e vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa. Aí a morte do João Pessoa, gente, gerou uma grande confusão política e social, tá? Então Vargas e seus aliados acusavam Júlio Prestes pelo crime, né? Acusavam ele por conta dele ter vencido. Então, com essa tensão, né, os militares impediram, né, a posse de Júlio Prestes. Com isso, né, aí impediram que aí
né, dessa forma, a presidência foi para o segundo colocado, que aí foi o Getúlio Vargas. Então, por conta disso tudo, né, que Getúlio Vargas conseguiu chegar ao poder, tá? E esse movimento, né, que levou Getúlio Vargas ao poder foi chamado de duas formas. A primeira foi de golpe de Vargas, tá? E a segunda também ficou conhecida como... Esse movimento também ficou conhecido, segundamente, né, sobre Revolução de 1930, tá? Sendo Getúlio Vargas segundo colocado e acabando sendo, né, dando a presidência para ele, veio o governo provisório de Getúlio Vargas, tá? E tudo isso aconteceu de 1930 a 1934, tá bom? E isso, gente, ele foi nomeado no dia 3 de novembro de 1930, tá? Ele foi nomeado como presidente provisório. Por conta disso tudo, né? Por conta de acusarem, né, o Júlio Prestes. Aí ele foi retirado do mandato. Aí colocaram o segundo colocado, foi Getúlio Vargas. E ele foi nomeado, tá, gente, no dia 3 de novembro de 1930, tá? Que quer dizer, né, gente, que ele foi pelo cargo para o cargo da Previdência por um tempo determinado. Então, havia um tempo para que ele deixasse o cargo, tá? Então, não era um cargo fixo, né, para ele. Então, gente, o Vargas, né, e aí, né, Getúlio Vargas, querendo ficar fixo no cargo, né, ele assinou um decreto que dava a ele poderes legislativos. Isso, ele poderia fazer leis, né, sem que passasse pelo Congresso Nacional, né, que aí é pelos outros governantes e tudo mais. E aí, né, garantia a ele poderes maiores, né? E com isso, ele também determinou o fechamento da Câmara dos Deputados e do Senado também, e das Assembleias Estaduais e Municipais, tá? E aí garantiu também para si um poder quase absoluto. Então, ele quase que já pegou o cargo fixamente com esse decreto que ele fez, tá? E aí, no qual só participavam das decisões ele e seus conselheiros. Então, ele decidia tudo, seus conselheiros só tinham que aprovar e aceitar, né? E além disso, ele também tirou todos os cargos dos governantes, tá? E dos governantes de oposição, e nomeou interventores para o lugar. E esses interventores, gente, eles deveriam fazer valer as ordens de Getúlio Vargas nos estados brasileiros, tá? Então, eles tinham que botar em prática, tá? E essa medida foi muito criticada, tá? Por todos, né? E nesse sentido, os paulistas, que foram os que mais criticavam, né, esse poder do Getúlio Vargas, se organizaram, tá? E criaram a Constituição, a Revolução Constitucionalista, tá? Que foi iniciada no dia 9 de julho de 1932, tá bom? E o lema dessa revolução era interventor civil e paulista já, tá? Porque eles desejavam que militares e outros estados governando São Paulo, tá? Então, rapidamente, os paulistas foram derrotados, tá? Porque conseguiram que Getúlio Vargas nomeasse um interventor civil e paulista para o estado, tá? Para que acabasse com tudo isso. E apesar de Vargas ter mostrado um presidente centralizador e autoritário, em 1933 ele convocou uma Assembleia Constitucional para a elaboração de uma nova Constituição. E no seguinte, a Constituição ficou conhecida como Constituição de 1934, tá? Que foi promulgada várias medidas muito importantes, tá?
que ampliavam os direitos civis, políticos dos cidadãos e que também traziam muitas mudanças, tá, pelo sistema eleitoral. E uma dessas mudanças foi a criação, tá, da justiça eleitoral, da justiça militar e da justiça do trabalho, tá? A obrigatoriedade do voto secreto para homens e mulheres, tá, gente? E para maiores de 21 anos. E ele também, gente, trouxe direitos trabalhistas, tá? Que foi a jornada diária de trabalho de até 8 horas, não passar disso, descanso semanal, né, que é um dia de folga, férias remuneradas, que são férias que pagam, que o funcionário recebe, e o salário mínimo, tá? E aí, gente, com essas mudanças veio o governo constitucional, tá? Após, né, a nova Constituição, que foi a Constituição de 1934, né, trouxe vários benefícios, né, para a população, como nós vimos, como os votos, né, as leis trabalhistas e tudo mais. Aí ele veio conseguindo um apoio muito grande da população, tá? E aí teve um grande apoio também no Congresso Nacional, que aí, sobretudo, né, devido à promulgação da Constituição de 1934. E aí, né, com a promulgação da Constituição de 1934, né, porque teve bastante, por conta de ter ajudado muito a população, né, Getúlio Vargas, ele foi eleito para a presidência do Brasil. Aí ele foi eleito sem ser provisoriamente, né? Ele foi eleito mesmo. E a manutenção de Vargas no poder dava certa estabilidade política ao Brasil, né? Então, ao longo desse período, o presidente foi mostrando cada vez mais seu autoritarismo, e isso ficou evidente. E isso ficou ainda mais evidente quando novas forças políticas surgiram, que foi novas forças políticas surgiram, que foi a AIB e a ANL. A e B, gente, significa Ação Integrativa Brasileira, que ela foi influenciada pelo fascismo italiano, tá? E a ANL, ela é a Aliança Nacional Libertadora, tá? Que foi formada por um grupo de pessoas que defendia um combate contra os fascistas, tá? E com isso, né, gente, Getúlio Vargas, eles se aproximaram da AIB, tá? Só que com essa aproximação, a Aliança Nacional Libertadora preparou um golpe para derrubar Vargas, tá? Que aí ficou conhecido como Intentona Comunista. E com isso o golpe ele falhou, né, rapidamente, logo, e o presidente aplicou a Lei de Segurança Nacional, a qual permitia a perseguição aos seus opositores políticos, tá? Para que se protegessem. E essa medida também só reforçou o autoritarismo de Getúlio Vargas, que aí decretou também o estado de sítio, que lhe dava plenos poderes ainda maiores para se manter no poder sem a interferência do Congresso Nacional, tá? Aí sem o Congresso Nacional se intrometer, né, nas coisas que ele decidir. Então, com essa impossibilidade de renovar esse estado de sítio, em 1934, Vargas forjou um plano Cohen, tá? Que aí dizia que que dizia ser um plano de golpe comunista ao presidente. Com isso, o presidente ele conseguiu instaurar o medo dos países e reforçar a sua autoridade, tá? Que aí ficou com ainda mais poderes. E essa foi a justificativa para o início da ditadura de Getúlio Vargas, que ficou conhecido como Estado Novo, tá bom? Que aí nós vamos estudar melhor mais pra frente. E essa foi a aula, meus amores. Até a próxima. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau!